A história da filosofia. Introdução. Filosofia através dos séculos. Uma jornada pela história do pensamento humano. Na vastidão do tempo, as mentes curiosas da humanidade têm buscado entender o mundo ao seu redor e a própria essência da existência. Essa busca incessante de conhecimento, reflexão e compreensão deu origem à disciplina que conhecemos hoje como filosofia. Prepare-se para embarcar em uma fascinante jornada através dos séculos, explorando as ideias que moldaram o curso do pensamento humano. Parte 1. Raízes na Antiguidade. Nossos passos iniciais nos levam à Antiguidade, onde sábios como Tales, Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases da filosofia ocidental. Descubra como esses pensadores antigos exploraram questões sobre a natureza, ética, conhecimento e o propósito da vida. Na longínqua antiguidade, uma era permeada por mistérios e indagações profundas, surgiram mentes extraordinárias que moldaram os alicerces da filosofia ocidental. Entre esses luminares estavam Tales de Mileto, Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles, cujas reflexões transcendem o tempo e continuam a influenciar nosso entendimento do mundo e da existência. Tales, o pioneiro destemido, buscou desvendar os enigmas da natureza. Em sua visão, a água era o elemento primordial, a substância fundamental que compunha todas as coisas. Imagine o fascínio e a perplexidade daqueles que o ouviam, confrontados pela audácia de atribuir à água um papel tão monumental na criação do universo. Heráclito, em contrapartida, postulou que a mudança constante era a única constante. Sua filosofia se fundamentava na ideia de que tudo está em fluxo, e a famosa frase "ou você não pode entrar duas vezes no mesmo rio" ilustra sua crença na impermanência de todas as coisas. Sócrates, conhecido por seu método socrático de questionamento, mergulhou nas profundezas da ética e do conhecimento. Seu legado não repousa apenas em ensinamentos diretos, mas na arte de provocar o pensamento crítico e incentivar a busca pela verdade. Platão, discípulo de Sócrates, construiu o edifício de sua filosofia nas ideias eternas e no mundo das formas. Em sua Alegoria da Caverna, ele descreveu a jornada da ignorância para a iluminação, oferecendo uma visão profunda sobre a natureza da realidade. Aristóteles, por sua vez, foi um pensador sistemático que explorou vastamente os domínios do conhecimento. De sua classificação de seres vivos à teoria do ato e potência, Aristóteles deixou um legado multifacetado que influenciou a filosofia, ciência e até mesmo a teologia. Esses gigantes filosóficos da antiguidade não apenas contemplaram a natureza e o cosmos, mas também mergulharam nas complexidades da moralidade, do conhecimento e do propósito da vida. Suas reflexões ecoam até os dias atuais, desafiando-nos a refletir sobre as mesmas questões fundamentais que ocuparam as mentes inquisitivas há milênios. Ao explorar as raízes da filosofia na antiguidade, somos convidados a caminhar ao lado desses visionários, vislumbrando as maravilhas e os mistérios que moldaram o pensamento humano. Parte 2. A filosofia medieval e a união da fé e razão. Adentrando a Idade Média, exploraremos a síntese entre a filosofia e a teologia cristã, com filósofos como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Testemunhe o esforço para reconciliar a fé com a razão e as especulações sobre a natureza de Deus e do homem. Na vastidão temporal da Idade Média, uma era marcada por intensas reflexões filosóficas entrelaçadas com a espiritualidade cristã, emergem figuras notáveis que buscaram harmonizar a fé e a razão. Este período testemunhou um diálogo intrincado entre filosofia e teologia, com pensadores como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino conduzindo a busca por uma síntese coesa entre essas duas esferas aparentemente distintas. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, foi uma mente brilhante cujas ideias ecoam pelos séculos. Seu mergulho nas profundezas da filosofia e teologia resultou em uma síntese única que influenciou profundamente o pensamento cristão. Agostinho explorou a natureza do tempo,
o problema do mal e a liberdade da vontade, enquanto ao mesmo tempo defendia a supremacia da fé sobre a razão. Sua obra monumental Confissões não apenas expôs suas experiências pessoais, mas também delineou suas reflexões sobre Deus, a alma e o significado da existência. Tomás de Aquino, por sua vez, elevou-se como um gigante intelectual na busca pela união entre fé e razão. Conhecido por sua obra magistral, a Summa Theologica, Aquino sintetizou a filosofia aristotélica com os princípios teológicos cristãos. Sua abordagem sistemática e rigorosa buscou conciliar a razão humana com os ensinamentos da fé, estabelecendo uma ponte entre os domínios aparentemente opostos da razão e da revelação divina. A filosofia medieval não apenas explorou as complexidades metafísicas, mas também contemplou a natureza de Deus e do homem. O esforço para reconciliar a fé com a razão tornou-se um tema central, refletindo o desejo de compreender o divino enquanto se abraçava a racionalidade. Este período foi uma época de fervor intelectual, onde debates sobre a existência de Deus, a natureza da alma e a relação entre a divindade e o universo estavam no cerne das discussões. Ao adentrarmos na filosofia medieval, somos conduzidos por um labirinto intelectual fascinante, onde as mentes sagazes de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino nos guiam por trilhas de pensamento que ecoam ainda hoje. Este capítulo na história do pensamento humano nos lembra da incessante busca por compreensão, mesmo em meio às complexidades aparentemente insondáveis da fé e da razão. Parte 3. Renascimento e a Revolução do Pensamento. À medida que emergimos no Renascimento, testemunharemos o despertar intelectual que trouxe consigo o humanismo, a redescoberta das obras antigas e o surgimento de mentes como Descartes, Spinoza e Leibniz, que desafiaram as noções estabelecidas e abriram caminho para a filosofia moderna. No luminoso palco do Renascimento, um espetáculo intelectual extraordinário se desenrolou, transformando radicalmente o panorama do pensamento humano. Este renascimento cultural, que floresceu entre os séculos XIV e XVII, foi marcado por um fervoroso despertar intelectual, conhecido como humanismo, que revolucionou a maneira como as pessoas viam o mundo e o papel do homem nele. O humanismo renascentista não era apenas uma celebração das artes e das ciências, mas também uma redescoberta apaixonada das obras clássicas da antiguidade. As mentes brilhantes deste período, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, buscaram inspiração na filosofia, literatura e arte dos gregos e romanos, injetando uma vitalidade criativa que ecoaria através dos séculos. Neste cenário efervescente, surgiram filósofos visionários que desafiaram as noções estabelecidas, abrindo caminho para a filosofia moderna. René Descartes, frequentemente chamado de o pai da filosofia moderna, propôs uma abordagem radicalmente cética. Seu famoso cogito, ergo sum, penso, logo existo, tornou-se um marco, centrando o conhecimento na certeza do pensamento individual. Baruch Spinoza, por sua vez, desafiou as fronteiras entre Deus e o mundo material. Em sua obra O Ética, ele propôs uma visão panteísta, onde Deus não está separado da natureza, mas é intrínseco a ela. Esta ideia rompeu com as concepções tradicionais da divindade, provocando reflexões profundas sobre a relação entre Deus, o homem e o universo. Gottfried Wilhelm Leibniz, outro gigante do pensamento renascentista, contribuiu com sua visão do universo como uma vasta rede de monadas, unidades indivisíveis que compõem toda a realidade. Sua busca por uma explicação abrangente e harmoniosa do conhecimento impulsionou a filosofia na direção da complexidade e da integração. Ao testemunhar este despertar intelectual no Renascimento, somos levados a refletir sobre como as mentes brilhantes desta era moldaram não apenas a filosofia, mas também a maneira como percebemos a nós mesmos e o mundo que habitamos. O legado do Renascimento ressoa na apreciação contínua da busca pelo conhecimento, na valorização da razão e na eterna aspiração pela compreensão mais profunda do universo e da condição humana. Este capítulo da história do pensamento humano é uma celebração da audácia intelectual que moldou a modernidade e continua a inspirar a busca pela verdade e pela inovação. Parte 4.
Iluminismo e a busca pela razão. A busca pela razão e a crítica às estruturas tradicionais definem o iluminismo. Acompanhe as ideias de Voltaire, Rousseau e Montesquieu enquanto exploramos o papel da razão na política, ética e sociedade. No esplendor do Iluminismo, um movimento intelectual revolucionário que floresceu nos séculos XVII e XVIII na Europa, emergiu uma busca ardente pela razão como luz guia para desvendar os mistérios do mundo e remodelar as estruturas sociais. Este período ilustre foi marcado pela crítica contundente às instituições tradicionais e pela defesa apaixonada da razão como a força propulsora do progresso humano. Voltaire, o brilhante filósofo francês, foi uma figura central neste movimento. Seu espírito satírico e sua habilidade afiada de observação foram direcionados para a injustiça, a intolerância religiosa e a arbitrariedade do poder. Seu lema O écrasez infame. Esmaguem a infâmia, reflete sua determinação em combater a ignorância e a opressão por meio da disseminação do conhecimento e do pensamento crítico. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, trouxe uma perspectiva única à mesa. Sua obra O Contrato Social explorou a ideia de que o governo deveria derivar seu poder do consentimento do povo, inaugurando uma abordagem democrática que ecoaria nas revoluções futuras. Rousseau também abordou a natureza humana, argumentando que a civilização corrompe a bondade inata do homem. Montesquieu, um pensador iluminista com enfoque político, delineou a separação de poderes como um princípio fundamental para evitar o abuso de autoridade. Seu trabalho O Espírito das Leis influenciou a elaboração das constituições modernas, enfatizando a importância de um governo equilibrado e limitado. A busca pela razão no iluminismo não se restringiu apenas à política, estendeu-se à ética e à sociedade. Os iluministas acreditavam que a razão poderia ser um farol para guiar as relações humanas, promovendo a igualdade, a liberdade e a justiça. Esta era uma era em que a ideia de que o conhecimento e a razão poderiam emancipar as sociedades do obscurantismo medieval ganhava força. Ao acompanharmos as ideias de Voltaire, Rousseau e Montesquieu, somos imersos em um período de efervescência intelectual, onde as mentes iluminadas buscavam redesenhar o mundo com base na razão e no conhecimento. Este capítulo na história do pensamento humano destaca a capacidade transformadora da razão e como as ideias que emergiram durante o Iluminismo continuam a ressoar nas discussões contemporâneas sobre liberdade, igualdade e direitos humanos. Parte 5. Filosofia moderna e os desafios da era industrial. Ao adentrarmos nos séculos XIX e XX, enfrentamos os desafios da industrialização e da mudança social. Conheça Kant, Hegel, Marx, Nietzsche e outros que moldaram a filosofia moderna e influenciaram profundamente as visões do mundo contemporâneo. Nos meandros da filosofia moderna, os séculos XIX e XX revelam uma narrativa complexa, onde os desafios impostos pela industrialização e a transformação social moldaram as reflexões de pensadores notáveis. Nesse cenário dinâmico, figuras como Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche e outros se destacaram, deixando uma marca indelével na filosofia e, por extensão, nas visões que permeiam o mundo contemporâneo. Immanuel Kant, o arquiteto da Revolução Copernicana na filosofia, introduziu a ideia de que nosso conhecimento não é uma mera reprodução passiva da realidade, mas uma construção ativa da mente humana. Seu trabalho O Crítica da Razão Pura lançou as bases para uma abordagem crítica ao conhecimento, desafiando concepções estabelecidas e preparando o terreno para as investigações que se seguiriam. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, com sua filosofia dialética, propôs que o desenvolvimento histórico é impulsionado por contradições e conflitos, culminando eventualmente em uma síntese superior. Sua visão influenciou não apenas a filosofia, mas também disciplinas como a sociologia, moldando a compreensão das mudanças sociais e históricas. Karl Marx, o pensador revolucionário, em parceria com Friedrich Engels, desenvolveu a teoria do materialismo histórico. Em suas análises, a luta de classes emergia como o motor da história, especialmente na crescente era industrial.
Seu Manifesto Comunista delineou uma visão crítica do capitalismo, prevendo um futuro de transformações sociais profundas. Friedrich Nietzsche, por outro lado, desafiou as estruturas morais tradicionais e a própria noção de verdade. Sua obra O Assim Falou Zaratustra introduziu o conceito do Übermensch, além-homem, sugerindo a superação das limitações impostas pelas normas sociais e morais. Além desses, pensadores como Søren Kierkegaard exploraram a experiência subjetiva e a fé em um mundo cada vez mais secularizado, enquanto Jean-Jacques Rousseau influenciou a filosofia política, continuando a reverberar em debates sobre o contrato social e a natureza humana. A filosofia moderna, nesse contexto, não apenas confrontou os desafios da industrialização e mudança social, mas também influenciou profundamente as visões do mundo contemporâneo. As ideias desses filósofos ressoam em debates sobre política, ética, conhecimento e existência, destacando como a filosofia continua a ser uma força vital na compreensão e na transformação do nosso mundo. Este capítulo na história do pensamento humano é um convite para explorar as respostas e as perguntas que ecoam através dos tempos, moldando nosso entendimento do passado e do presente. Parte 6. Filosofia contemporânea e além. Nossa jornada nos traz a filosofia do século XX e além, onde movimentos como o existencialismo, a filosofia analítica e o pós-modernismo desafiam e redefinem nossas concepções do conhecimento, da verdade e da existência. À medida que nos lançamos nas profundezas da filosofia contemporânea, abraçamos um terreno intelectual dinâmico e desafiador que se estende do século XX até os horizontes inexplorados do presente. Nesta jornada, somos confrontados por movimentos filosóficos que não apenas desafiam, mas redefinem radicalmente nossas concepções do conhecimento, da verdade e da própria existência. O existencialismo, um movimento filosófico que atingiu seu auge no pós-Segunda Guerra Mundial, mergulha nas profundezas da experiência humana. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Simone de Beauvoir exploraram a angústia, a liberdade e a responsabilidade individual. Sartre, com sua famosa frase "A existência precede a essência", destaca a ênfase na liberdade de escolha como um fator determinante na definição de quem somos. A filosofia analítica, por outro lado, floresceu com destaque no mundo de língua inglesa, com pensadores como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein e o Círculo de Viena liderando o caminho. Este movimento, marcado por uma abordagem rigorosa da linguagem e da lógica, buscou esclarecer problemas filosóficos através da análise cuidadosa das palavras e das estruturas argumentativas. O pós-modernismo, uma corrente multifacetada que se manifesta nas artes, na literatura e na filosofia, desafia as narrativas grandiosas e as metanarrativas universais. Filósofos como Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean-François Lyotard exploram a multiplicidade de perspectivas, questionando a validade das verdades universais e propondo uma visão mais fragmentada e contextualizada da realidade. Além desses movimentos, a filosofia contemporânea abrange uma diversidade de abordagens e temas, desde a filosofia da mente e da consciência até a ética aplicada, a filosofia da tecnologia e a ecologia filosófica. Hoje, filósofos continuam a explorar questões urgentes, como a ética da inteligência artificial, a relação entre identidade e gênero, e os desafios éticos do desenvolvimento científico. A filosofia contemporânea se torna uma ferramenta crucial para compreendermos não apenas o mundo que nos cerca, mas também o nosso lugar nele. Neste capítulo fascinante da filosofia, somos desafiados a questionar, a refletir e a expandir nossos horizontes intelectuais. À medida que a busca pela verdade e pelo significado persiste, a filosofia contemporânea e além nos convida a explorar as fronteiras do pensamento humano, continuando uma tradição milenar que busca compreender o inexplicável e dar sentido ao nosso lugar no vasto cosmos da existência. Parte 7. Além das fronteiras ocidentais. Não podemos ignorar as ricas tradições filosóficas fora do Ocidente. Explore as filosofias orientais, africanas e outras tradições não ocidentais que oferecem perspectivas únicas sobre a vida, a moral e a natureza da realidade.
Em nossa jornada pela filosofia, é imperativo transcender as fronteiras ocidentais para explorar as riquezas das tradições filosóficas que se desenvolveram em diferentes partes do mundo. As filosofias orientais, africanas e não ocidentais oferecem perspectivas únicas sobre a vida, a moral e a natureza da realidade. No Oriente, o budismo propõe a compreensão do sofrimento humano e a busca pela iluminação. O taoísmo, ao contrário, busca a harmonia com o fluxo natural do universo. O confucionismo oferece princípios éticos, enquanto as tradições hindus exploram a natureza da realidade e a busca pela liberação do ciclo de nascimento e morte. As filosofias africanas, muitas vezes negligenciadas, são ricas em diversidade. O Ubuntu destaca a interconexão e a humanidade compartilhada, enquanto a filosofia da Maat no Antigo Egito enfatiza a ordem, a verdade e a justiça. Além disso, tradições filosóficas indígenas, como as dos nativos americanos, estão enraizadas na conexão com a natureza. A filosofia persa explora a dualidade cósmica entre forças opostas. Essas tradições não apenas oferecem perspectivas únicas, mas também revelam pontos de convergência, como a ênfase na conexão humana e a busca pela harmonia com a natureza. Ao explorar essas tradições, expandimos nossa compreensão do pensamento humano, reconhecendo a riqueza da tapeçaria filosófica global. Assim, ao olhar além das fronteiras ocidentais, somos convidados a uma jornada de reflexão e diálogo intercultural, enriquecendo nossa compreensão e apreciação do mundo. As vozes do Oriente, da África e de outras tradições ecoam, convidando-nos a explorar a beleza e a profundidade de um pensamento que ultrapassa as barreiras geográficas e culturais. Prepare-se para uma imersão na rica tapeçaria do pensamento humano, onde cada filósofo é um fio que contribui para o quadro maior da compreensão humana. A série Filosofia através dos séculos promete desvendar os enigmas do pensamento, inspirando uma apreciação mais profunda do nosso lugar neste vasto universo de ideias. A jornada está prestes a começar. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!